Olá, eu sou a Paloca e hoje estou aqui finalmente para vos falar das leituras do mês de outubro de 2024. Tenho andado meio adoentada e por isso é que ainda não tinha vindo falar das leituras do mês de outubro. A minha voz hoje já está muito melhor, mas estive um bocadinho afónica, acho que tive uma amigdalite, tive dor de garganta, alguma tosse, febre, mas agora já estou mais recuperada, acho eu que já estou quase recuperada e por isso estou aqui para vos falar das leituras do mês de outubro. No mês de outubro eu li 11 livros, eu li 3 livros em papel, li 2 e-books, ouvi 6 audiobooks, no total li 3.651 páginas, foram muitas leituras no mês de outubro, leituras boas, e vou tentar não gravar um vídeo gigante como os vídeos das outras vezes porque ainda não estou totalmente recuperada, vou ver se consigo, mas sem mais demoras vou-vos então falar dos livrinhos que eu li no mês de outubro. Antes de vos falar das leituras, vou-vos já dizer que não há leituras sem ser de 4 e de 5 estrelas, portanto foi um mês muito bom de leituras e que as leituras que eu fiz em espanhol foram para o projeto da minha compi Ana Lopes, Outubro Hispano-Americano, acho que é assim que se chama, mas também deixo sempre por aqui o nome dos projetos e vou então começar com as leituras de 4 estrelas. O primeiro livrinho de 4 estrelas do que vos vou falar é um livro em papel, Le Dernier Jour d'un Condamné, de Victor Hugo, a primeira leitura que fiz de Victor Hugo. Foi logo uma leitura muito boa, portanto teve 4 estrelas. Temos aqui a história de um condenado à morte, à pena de morte, e aqui o nome diz-nos que estamos no último dia. Não estamos exatamente no último dia da vida deste condenado, temos aqui vários dias antes dele ser executado, e temos aqui especialmente a opinião de Victor Hugo sobre a pena de morte. Portanto é um livro sobre a pena de morte, sobre a opinião do autor sobre a pena de morte, um tema que ele achava importante ser abordado num livro. Gostei muito da história, gostei muito de ler este livro. Não sei como é que vai ser quando ler Os Miseráveis, provavelmente vai ser uma leitura de 5 estrelas, é isso que eu estou à espera. Aqui, eu acho que é porque o livro é pequeno, não sei, precisava de mais qualquer coisa. Não é que eu tenha odiado ou detestado ou não tenha gostado de nada da história, gostei sim. Acho que foi uma história muito interessante. A vida deste condenado à morte, como é que é estar à espera de ser morto, como é que é estar naquele corredor da morte, agora lembrei-me em inglês da Green Mile, como é que é estar no corredor da morte, portanto, como é que são os sentimentos, os pensamentos de um condenado que sabe que vai morrer, que sabe que vai ser eliminado da face da terra, portanto, tudo isto dá que pensar e fez-me pensar bastante. E fez-me pensar imenso nesta posição, na posição do autor sobre a pena de morte. E será que se justifica a pena de morte? Será que não se justifica? É um tema muito complicado, um tema que dá muito que pensar, ainda nos dias de hoje e com certos crimes que acontecem nos dias de hoje. Será que se justifica haver pena de morte? E que tipo de pena de morte? É o que é irmos ali para a guilhotina e cortarem-nos a cabeça? É estarmos numa cadeira elétrica ali a sentirmos os órgãos todos a desfazerem-se queimadinhos, é levarmos uma injeção letal, fecharmos os olhos e ficarmos. Portanto, que tipo de pena de morte se justifica, se não se justifica nos dias de hoje, que tipo de pena de morte? Portanto, isto dá muito que pensar. Portugal foi dos primeiros Estados a abolir a pena de morte e dá muito que pensar esta história e por isso eu gostei deste livro, apesar de não ter chegado às 5 estrelas, acho que foi uma boa leitura. Voltei aos livros em francês, voltei a ler em francês e isso também foi muito positivo e por isso foi um livro com 4 estrelas gordas e consistentes. Outro livrinho de 4 estrelas, desta vez um audiobook, After the Funeral, de Agatha Christie. Temos aqui a história de um homem que morre e temos a história da irmã que vem dizer: o meu irmão foi assassinado. Portanto, basicamente a história é esta. E o que é que acontece à irmã? Acontece que a irmã também aparece morta. Então nós temos aqui esta investigação. O que é que será que aconteceu naquele dia? Será que o irmão foi realmente assassinado? Será que ela foi assassinada por achar que o irmão tinha sido assassinado? Portanto, temos aqui uma história muito interessante, que depois também dá aqui muitas voltas. Eu gostei da história, não achei que fosse das melhores histórias da Agatha Christie, mas também não é das piores. Este ano já houve histórias da Agatha Christie que eu gostei imenso, já houve histórias que eu não gostei tanto. E por isso gostei desta história, gostei da forma como a história se desenrolou e do final da história, não é que tenha achado que foi uma história fenomenal. E é complicado porque a Agatha Christie escreveu tantos livros, eu já li tantos livros da Agatha Christie e por isso consigo entre eles
fazer comparações e ver exatamente aquilo que eu considero melhor nos e pior noutros, e por isso acho que não está ao nível das suas melhores histórias, mas foi uma história que me cativou, que me conquistou, e por isso levou as 4 estrelas, e depois acabou também para me levar para outro livro. Eu não estava a pensar ouvir 2 audiobooks da Agatha Christie no mesmo mês, mas esta história levou-me para outra, e já falarei então da outra história de Agatha Christie. Entretanto, enquanto não falo do outro livro da Agatha Christie, vou-vos falar de um e-book de 4 estrelas, Morro da Pena Ventosa. Temos aqui um livro de um autor português, um livro passado no Porto, passado na zona histórica, passado na zona da Sé do Porto. Eu estava muito curiosa com esta história. Eu gosto muito de histórias ambientadas em centros históricos de cidades, talvez porque a minha cidade seja património da Unesco, porque tenha um centro histórico fantástico. Eu gosto imenso de centros históricos, gosto imenso de história. O Centro Histórico do Porto também é um centro histórico maravilhoso, antigo, com ruazinhas, com histórias. E nós aqui temos também a história de uma rapariga, temos a história da sua avó, temos aqui a história da família, temos a história das personagens que viviam naquela zona. E isso tudo foi fenomenal, e eu estava a adorar o livro. E achava que o livro ia ser um livro de 5 estrelas. O que aconteceu com este livro foi que este livro depois tem aqui uma parte distópica. E eu sou pessoa que adoro distopias, mas eu gosto de distopias quando sei à partida que vou ler uma distopia ou que vou ouvir um audiobook de uma distopia. Aqui eu não estava à espera de uma parte distópica que não me conquistou quase nada. Achei aquilo muito irreal, muito estranho, ali metido no meio daquela história. E foi isso que fez com que a classificação deste livro, que à partida ia ser um livro de costumes, de personagens marcantes, de um centro histórico que é também uma personagem, uma cidade que é uma personagem, um centro histórico que é uma personagem, e depois esta parte distópica estragou aqui um bocado o prazer da leitura, estragou-me aqui um bocado a história. Acho que não trouxe nada de novo, que não acrescentou nada. Eu não sei se alguém que está aí desse lado, se já leu este livro e o que é que achou dessa parte. Portanto, partilhem aqui comigo, mesmo sem dar spoilers, mas partilhem aqui comigo se já leram este livro, o que é que acharam dessa parte distópica, se gostaram, se não gostaram. Eu não gostei, acho que não se enquadra neste estilo de livro, nesta história, acho que não se enquadrou aqui muito bem, não fiquei propriamente fã dessa parte, e foi por isso que o livro só teve 4 estrelas e não teve 5, apesar de ter tido uma primeira parte muito boa, da parte da história ser fantástica e da construção das personagens também, mas depois realmente esta parte distópica não me conquistou, e isso fez com que a classificação descesse de umas 5 para umas 4 estrelas. E é agora que eu vos falo de outro audiobook da Agatha Christie, de outra história da Agatha Christie, Lord Edgware Dies. Eu ouvi este audiobook por causa do outro audiobook. Eu, quando estava a ouvir a história, a outra, o Poirot falava de um caso que ele tinha investigado e que tinha algumas semelhanças com o caso que ele estava a investigar no After the Funeral. E então eu resolvi ouvir este audiobook porque estava curiosa para perceber em que parte é que as histórias podiam ser parecidas. Então temos aqui a história de uma mulher que era casada e o marido aparece morto. Pensa-se que ela teve relação com a morte do marido, mas nesse momento ela estava a jantar com amigos quando ele é morto. O que é que isto pode ter de semelhanças? Não vos vou dizer porque isso seria dar spoilers, mas a parte como o crime foi cometido tem-se algumas semelhanças com o outro caso. E acha-se estranho porque ela ainda por cima podia pedir o divórcio, por isso, porque é que o marido apareceu morto? Será que ela teve relação? Ou será que ela não teve relação nenhuma com isso e nós pensamos que sim, que foi ela para se livrar dele que acabou por arranjar maneira de o mandar matar? Temos aqui essa investigação. Sim, há algumas parecenças com a outra história e percebo porque é que há a menção deste livro dentro do outro livro, porque é que o Poirot fala desta história dentro da outra, quais são as semelhanças. Não quero adiantar muito porque isso ia ser spoiler aqui isto tudo e dar aqui muitas pistas para aquilo que realmente aconteceu na história, mas gostei. A mesma coisa que aconteceu no outro audiobook do Poirot e da Agatha Christie, não achei que fosse a melhor história da Agatha Christie, não foi uma história de 5 estrelas, não foi, mas teve 4 estrelas gordas e consistentes, gostei da resolução. Já não fiquei totalmente surpreendida porque, ao saber que havia algumas semelhanças entre as duas histórias, consegui perceber mais ou menos como é que as coisas se tinham processado também aqui e como é que se tinham desenrolado.
mas sim, foi agradável, não foi daqueles audiobooks da Agatha Christie que eu cheguei ao fim e pensei assim, andei aqui e não me conquistou, não, conquistou-me sim, gostei, e foi mais um excelente audiobook de 4 estrelas, mais uma excelente história da Agatha Christie que fiquei a conhecer e por isso valeu muito a pena. Outro audiobook de 4 estrelas, The Lost Victim, o último livro de Robert Brindza. Tenho sempre dificuldade em dizer este nome. Temos mais um livro da Kate Marshall e temos aqui uma história de um desaparecimento de uma rapariga, acho que em 1988, portanto a Kate Marshall anda sempre aqui a investigar estes cold cases, estes casos arquivados. E temos aqui uma referência ao passado da Kate Marshall. Não quero adiantar muito sobre isto, porque isto perde-se um bocado e eu não quero spoiler. Mas gostei da investigação, gostei aqui desta referência ao passado, gostei da história, gostei de perceber a história e de perceber o desenlace desta história. Não acho que seja já uma história que me surpreende muito. Estas séries e sagas que se vão esticando, depois eu começo a perder um bocado o entusiasmo, começo muito entusiasmada com os primeiros livros das sagas ou das séries e depois começo a perder um bocado o entusiasmo. Mas se sair um próximo livro da Kate Marshall vou querer ler, se sair um próximo livro da Erica Foster vou querer ler, sim, apesar de achar que já não tenho tanto entusiasmo como no início, mas sim, foi um bom audiobook, sim, gostei da história, sim, gostei de voltar a este universo, sim, gostei de voltar a este passado da Kate Marshall e perceber como é que este passado se podia ligar aqui a esta história que ela estava a investigar no presente, sim, gostei, mas já não é aquele entusiasmo que eu tinha no início. Eu também sempre fui mais team Erica Foster do que propriamente team Kate Marshall, por isso acho que as coisas foram perdendo e eu já nem sei, dentro da série da Kate Marshall, qual é o livro este, já não sei, quinto, já não sei qual é o livro, mas isto vai-se perdendo um bocado, mas sim, se continuarem a sair livros desta série, saga, whatever, vou querer continuar a ler sim, mas foi uma boa história de 4 estrelas. Outro livrinho de 4 estrelas, outro e-book, Something Wicked This Way Comes, de Ray Bradbury, um livro que se passa durante o período do Halloween. Eu comecei a ler o livro no dia 24 de outubro e foi curioso porque foi no dia 24 de outubro, aparece mesmo escrito no livro, foi no dia 24 de outubro que um circo chegou a uma cidade. Um circo que se pode considerar um circo de horrores, um circo que chega à cidade e que 2 miúdos assistem à chegada do circo e a coisas estranhas que este circo traz. E acontecem por aqui coisas muito estranhas relacionadas com este circo. Eu estava com vontade de ler um livro de Halloween e então andei à procura na internet algo que eu não conhecesse e não tivesse lido e estava mesmo muito curiosa por ser do autor de Fahrenheit 451, que eu adorei. Este eu não adorei, mas gostei da história. Há coisas que são aqui um bocado irreais, sim. Temos aqui uma história de Halloween, temos aqui uma história um bocado macabra em certos momentos, um bocadinho estranha também. Eu gostei da história, sim, não é que me tivesse arrebatado para as 5 estrelas, mas gostei. Gostei especialmente da curiosidade de ter começado a ler o livro num dia que vem mencionado como o dia em que o circo chegou à cidade, portanto o dia 24 de outubro, e então foi curioso também essa parte. Sim, é uma história que se enquadra bem no espírito do Halloween, no espírito de coisas estranhas, de coisas macabras, de coisas um bocadinho mais negras. É um circo um bocadinho estranho, pode-se considerar um circo dos horrores. E eu gostei da história e acho que valeu muito a pena ficar a conhecer esta história de Ray Bradbury, que eu não conhecia. Eu só fiquei mesmo a conhecer porque andei à procura na internet de livros relacionados com o Halloween que eu não tivesse lido. E apesar de eu não ser assim de coisas muito fantásticas, acho que faz sentido, tudo aquilo que aparece na história, acho que faz sentido, que tem o seu sentido aqui. E ao ser uma história de Halloween sim tem sentido, apesar de algumas serem demasiado se calhar irreais e não me terem conquistado. Também não sei se é porque as personagens eram adolescentes, eu já não sei se eles tinham 13 anos por aí, então se calhar também porque as personagens eram adolescentes, se calhar se fosse mais só com adultos, se calhar ter-me-ia conquistado para as 5 estrelas, não sei, não faço ideia. Estou a dizer isto para tentar arranjar uma justificação de porque é que esta história não teve 5 estrelas e teve 4. Gostei, sim, mas ao não ser também uma pessoa que gosta tanto assim de fantástico, se calhar acho que teve uma classificação justa e gostei de ler o livro, sim, gostei de ficar a conhecer esta história e acho que foi uma boa leitura também para celebrar um bocadinho aqui o espírito do Halloween. Mais um livrinho de 4 estrelas, mais um audiobook, Los Recuerdos del Porvenir. Temos aqui uma história, eu já não sei se ambientada nos anos 50 ou nos anos 60. Temos aqui uma cidade, Eastpak, acho que é Eastpak ou qualquer coisa parecida, que não existe. Temos aqui uma história relacionada com uma espécie de realismo mágico, não é um realismo
mágico como já encontrei noutros livros, mas sim, temos aqui uma autora mexicana, temos aqui uma história passada numa terra estranha e temos aqui várias personagens e temos aqui a história destas personagens todas que vivem nesta Ixtepec ou qualquer coisa do género. E temos aqui partes muito curiosas, descrições interessantes, a caracterização das personagens. Confesso que estava à espera de mais realismo mágico, ao saber que havia realismo mágico, à espera de mais realismo mágico, e se calhar acabei por ficar um bocadinho desiludida por isso, por não haver tanto realismo mágico, mas gostei da história, gostei, foi uma forma também de participar no Outubro Hispano-Americano e por isso gostei de ouvir este audiobook, gostei de ir para esta América Latina, para este México e ficar a conhecer estas personagens, sim. E isto depois levou-me a outra leitura, neste caso uma releitura também de 4 estrelas, mas a uma releitura, e é dessa que eu também vos vou falar agora a seguir. Mas pronto, gostei muito desta história, sim, não me arrebatou para as 5 estrelas, mas gostei da caracterização das personagens, gostei da descrição desta cidade, vila, não sei, deste lugarejo ali perdido no México, gostei. E acho que foi também uma excelente descoberta, porque eu não conhecia nada desta autora e já nem sei também, acho que andava à procura de livros relacionados com a América Latina e foi quando descobri também este livro relacionado com o realismo mágico e fiquei contente de ter feito mais esta descoberta, de ter descoberto mais uma autora, mais uma obra e por isso levou 4 estrelas gordas e consistentes. No seguimento da leitura de 4 estrelas, do audiobook de 4 estrelas, do realismo mágico e do México, eu regressei a Pedro Páramo de Juan Rulfo. Outro livro também de um autor mexicano, por isso as minhas leituras foram direcionadas para o México. Aqui uma releitura, eu li este livro quando estive em Madrid num curso de verão, comprei o livro lá e li o livro. O livro tem uma história um bocado estranha, temos aqui um rapaz que parte à procura do pai e vai também assim para uma terrinha assim perdida em Ninhures, no México. E essa terra tem uma grande particularidade, eu não vou entrar aqui em grandes conversas sobre essa terra, eu também não sei se isso vem na sinopse ou não, portanto eu não quero spoiler nada. É uma terra estranha, as personagens são estranhas, as conversas que ele tem com essas personagens são estranhas, essas personagens vão falar do pai, vão falar da realidade, de tudo aquilo que se passava naquela terra, e por isso isto também é muito parecido com a história, quando eu digo parecido, porque é uma terrinha, porque temos personagens, temos a caracterização das personagens, a caracterização desta terrinha, temos aqui uma realidade um bocadinho também estranha, aqui um bocadinho de realismo mágico também, portanto aqui uma realidade muito estranha nesta terra, que nós vamos percebendo com o tempo o que é que está a acontecer naquela terra. Eu não quero, como vos disse antes, não quero spoiler nada, por isso não vou adiantar muito, mas gostei muito de fazer esta releitura, também é um livro que se lê bem, é pequenino, lê-se bem. Eu já não me lembrava de algumas partes, lembrava-me do essencial, daquilo que eu não quero spoiler, dessa parte eu lembrava-me do essencial, sim, eu lembrava-me, mas não me lembrava de tudo. E estava mesmo muito curiosa e achei que fazia sentido fazer esta releitura agora também para este projeto, enquadrá-la aqui no projeto e voltar aqui ao México. Portanto, tinha acabado de estar no México e voltei outra vez ao México. E voltei a este espírito de realismo mágico e a estas personagens misteriosas e estranhas. E é curioso perceber como é que se faz esta escrita no México e nestes países da América Latina, como é que o realismo mágico está presente e como é que ele passa depois para nós. E por isso foi uma excelente releitura, gostei muito de voltar a este universo que eu tinha lido há 20 e tal anos, portanto foi interessantíssimo voltar com outra idade, com outro olhar para este livro e não chegou às 5 estrelas, mas foi uma leitura deliciosa que eu adorei fazer e por isso foi muito bom fazer esta releitura e voltar a este Pedro Páramo, que tem aqui um lugarzinho especial na estante. Foi um livro que veio comigo de Madrid, é daqueles livros que eu gosto sempre de trazer dos sítios onde vou e por isso foi uma excelente releitura e foi muito bom participar no Outubro Hispano-Americano com esta releitura. Passamos então para as leituras de 5 estrelas, foram só 3, mas foram muito especiais. A primeira delas foi um audiobook, Human Acts, da vencedora do Prémio Nobel da Literatura de 2024, uma autora sul-coreana que não vou pronunciar o nome, que nos conta neste livro um massacre que aconteceu numa cidadezinha da Coreia do Sul nos anos 80, do século passado. E temos aqui várias personagens que nos contam horrores, daquilo que aconteceu, de como as pessoas foram massacradas naquele massacre, passa a redundância, de todos os horrores que viveram, das famílias, não só das próprias vítimas, mas também de famílias, de amigos, do sofrimento que tudo aquilo causou.
Eu não conhecia nada desta história, não conhecia nada deste massacre, não conhecia nada destas vítimas, e acho que a autora fez aqui algo muito importante, que foi dar voz àquilo que aconteceu, dar voz a estas vítimas, fosse através de vítimas ou fosse através de amigos ou familiares, nos contar esta história, de nos abrir os olhos para aquilo que continua às vezes a acontecer. Acho que agora na Coreia do Sul as coisas já não acontecem desta maneira, já não há estes problemas com o governo e já não há este tipo de massacres. Gosto de pensar que é um país onde isto já não existe. Existe noutros sítios. Na Coreia do Sul eu acho que já não existe. A Coreia do Sul agora acho que está dentro de... Se formos comparar com a Coreia do Norte, a Coreia do Sul tem um grande desenvolvimento tecnológico e eu acho que não vivo lá, nem estou lá, mas acho que de momento as coisas estão calmas e que não há nada que se compare com o que aconteceu nos anos 80, mas gostei muito da história, gostei muito das personagens, as descrições são muito fortes e tocaram-me imenso. Eu não sei quem já leu o livro, ou quem ouviu o audiobook, ou quem leu o livro, o que é que sentiu. A mim tocaram-me imenso. Foram descrições muito fortes, foram descrições que realmente me marcaram. E eu, quando estava a ler, às vezes ficava angustiada com certas descrições daquilo que tinha acontecido a certas vítimas, e por isso gostei muito de ouvir este audiobook. Não tenho curiosidade, sinceramente, com mais livro nenhum da autora. Não sei, há mais livros, mas pessoalmente eu tinha curiosidade com este. Eu, quando vi que ela tinha ganhado o Prémio Nobel, fiquei com curiosidade em ouvir este audiobook, ainda bem que o fiz. Foi um audiobook com 5 estrelas gordas e consistentes, mas na realidade não tenho mais vontade agora de momento de ler mais nada da autora, nem de ouvir mais nenhum audiobook da autora. Sinceramente, neste momento não tenho. Eu não sou propriamente daquelas pessoas que está muito ligada à literatura asiática, não sou. De vez em quando leio algo de literatura asiática, mas não é propriamente aquilo que mais me entusiasma. E por isso estava mesmo muito curiosa com este audiobook, sim, mas de momento vou ficar por aqui, a não ser que saia assim alguma coisa assim mesmo estrondosa, porque acho que dos livros que ela publicou mais nada me desperta assim de momento a atenção, mas este despertou-me a atenção e ainda bem que ouvi o audiobook, ainda bem que lhe dei uma oportunidade, porque fiquei a conhecer um bocadinho desta história sangrenta da Coreia do Sul, fiquei a conhecer este massacre, fiquei a conhecer as vítimas, os familiares das vítimas, os amigos das vítimas, fiquei a sentir muito da dor que sentiram aquelas pessoas, e isso foi muito positivo. Dentro do que cabe de ser algo negativo, foi muito positivo, porque a mensagem chegou, e algo que eu não tenho nada a ver, que é uma realidade completamente diferente da minha, que está num país asiático, que não me diz grande coisa, conseguiu chegar a mim, conseguiu-me transmitir aqui uma mensagem muito profunda. Eu consegui lhe dar 5 estrelas e por isto tudo acho que foi muito positivo fazer esta leitura e ficar a conhecer mais uma Prémio Nobel da Literatura e mais uma obra que merece ser conhecida, e por isso ainda bem que eu vi este audiobook e ainda bem que lhe dei 5 estrelas. E agora deixamos massacres e vou-vos falar de um livro que me faz pensar em guerra, apesar de não estar diretamente relacionado com guerra. O segundo livro de 5 estrelas do mês de outubro foi Os Demónios, de Fyodor Dostoiévski. E porquê que isto está relacionado com a guerra? Porque a Rússia continua em guerra com a Ucrânia. Eu acho que desde que a guerra começou eu não tinha pegado em livro nenhum de literatura russa, com grande pena minha, porque eu gosto muito de literatura russa e consigo diferenciar, ainda por cima porque são clássicos, né? E consigo diferenciar os autores russos ou soviéticos daquilo que está a acontecer neste momento entre a Rússia e a Ucrânia. Mas não sei, a minha cabeça se calhar por alguma coisa não estava para aí virada e achei que precisava de voltar à literatura russa, que é algo que eu adoro, e precisava de diferenciar estas duas áreas, que na minha cabeça se calhar estava a diferenciar, mas inconscientemente não estava, e se calhar não pegava em nada de autores russos por causa do tema da guerra. Acho que inconscientemente, porque conscientemente eu peguei no livro e quis lê-lo e li e dei-lhe 5 estrelas. Quase todos os livros de autores russos tiveram 5 estrelas. Eu gosto mesmo muito da escrita, gosto muito deste século XIX russo, gosto muito destes clássicos, gosto muito da construção destas personagens. Temos aqui 2 personagens muito marcantes, 2 revolucionários,
Temos aqui dois revolucionários que estão-se a opor ao regime, portanto nós estamos aqui com os czares ainda, e esta oposição ao regime, depois tudo aquilo que vai a seguir, portanto a Rússia e a União Soviética, isto é tudo muito complexo, e temos aqui vários regimes que depois vão tendo conotações um bocado negativas, portanto os czares reinaram durante muitos anos, mas depois chegou aquela fase em que começaram a ser criticados e em que depois terminou este regime, depois começou-se o regime comunista, agora estamos noutra fase, portanto, mas isto tudo vem espelhado, muito bem espelhado nos livros. E se calhar muito daquilo que a Rússia é hoje em dia, e muito daquilo que Putin é hoje em dia, muito daquilo que Putin faz hoje em dia, já vem de trás, e é também por isso que eu gosto de ler clássicos russos e gosto de perceber muito da história da Rússia. E achei que tinha que conscientemente fazer aqui uma divisão entre aquilo que está a acontecer e os livros que eu tenho aqui para ler ainda de clássicos russos. E adorei esta história, adorei a construção destas personagens. E depois isto é tudo muito complexo. E é tudo gigantesco. E a letra é minúscula. E a letra é realmente minúscula. E demorei imenso tempo a ler o livro. A letra é minúscula. O livro tem 600 páginas. Quase 600 páginas de livro. Depois as notas estão no final. Depois há notas que já tenho que desistir de ler porque isto tem notas e notas e notas e notas e notas, e se passo o tempo a ler as notas todas depois não me debruço muito sobre a história, mas delicio-me cada vez que leio um livro de um russo, cada vez que leio um clássico russo fico de coração cheio e fico a gostar imenso ainda mais, se calhar, da escrita destes autores. E estes demónios, porquê demónios? E porquê é que os personagens eram demónios? E o que é que eles faziam para serem demónios ou que serem classificados de demónios? Por isso, esta volta que estes autores dão, andamos aqui às voltas, e isto parece gigantesco. E para quem não gosta deste estilo de literatura, isto é uma seca descomunal, porque andamos aqui às voltas, mas estas voltas que isto dá-nos a percepção geral de como é a vida neste sítio, de como são estas personagens, de como interagem estas personagens, de como é que os russos pensam, ou como é que os russos pensavam naquela época, e que se calhar continuam a pensar hoje em dia. Portanto, eu quando fui à Rússia também senti muito isso. Nós não podemos pensar na Rússia com a nossa mentalidade. A mentalidade russa é completamente diferente da nossa, como a mentalidade asiática é completamente diferente da nossa. Com a mentalidade asiática eu não consigo interagir tanto, com a mentalidade russa sim, eu consigo perceber como é que a mentalidade russa funciona e como é que os russos funcionam e aquela grandeza toda da Rússia e como é que isso se espelha também nestas obras. E por isso adorei fazer esta leitura, adorei conscientemente pegar neste livro e fazer aqui uma divisão com aquilo que está a acontecer e com tudo aquilo que eu sinto que me estava aqui a pôr um travão para pegar num livro de literatura russa e continuar-me a deliciar com esta mentalidade russa, que é um bocado deliciar-me sim, porque esta mentalidade é muito estranha, mas sim, deliciar-me com esta mentalidade russa. Gostei muito de ler o livro, foi mais uma leitura de 5 estrelas, foi mais um clássico russo de 5 estrelas. Dostoiévski é sempre fenomenal e genial, e por isso tenho ali mais à espera. Tenho que ver se consigo continuar a pôr de parte aquilo que está a acontecer hoje em dia e continuar a pegar nos livros de literatura russa que tenho ali à minha espera, provavelmente já não em 2024, mas continuar em 2025, e por isso foi uma excelente leitura de 5 estrelas que eu fiz no mês de outubro, apesar de ter demorado imenso tempo a ler este livro, mas deliciei-me, adorei, não achei nada aborrecido, nada secante, e eu adoro mesmo estes livros, adoro livros de literatura russa, estes clássicos de literatura russa, e por isso este livro correspondeu totalmente a todas as expectativas que eu tinha. O último livro de 5 estrelas de que vos vou falar foi um audiobook, Sonny Boy, de Al Pacino. Temos aqui a autobiografia de Al Pacino e temos um audiobook narrado pelo próprio Al Pacino. Imaginem a riqueza que é ficar a conhecer a história do Al Pacino, narrada pelo próprio Al Pacino. Imaginava muitas vezes que tinha o Al Pacino sentado no carro ao meu lado, ou a almoçar comigo e a contar-me a sua história, a falar-me da sua família, a falar-me das suas raízes, a falar-me dos filmes em que participou, das peças de teatro em que entrou, dos amigos que teve também neste meio. Fala muito do Padrinho. O Padrinho foi assim aquele filme que lhe deu assim um grande estrelato. O Padrinho também foi aquele filme que eu durante muito tempo não tive vontade de ver e de repente pensei assim, mas toda a gente fala do Padrinho. O Padrinho é aquele filme
fenomenal e eu tenho que ver, nem que seja para dizer que não gostei. Claro que vi, claro que adorei, já fui à Sicília, já senti este ambiente todo da máfia, já li o livro onde se basearam para fazer o filme do Padrinho e por isso era importante Al Pacino falar deste filme. E eu, quando estava a ouvir o Al Pacino falar do filme, estava-me a lembrar da minha experiência também com esta história e com este filme e por isso gostei imenso de ouvir este audiobook, por isso é que o audiobook teve 5 estrelas, foi fascinante. O Al Pacino já é um senhor com uma certa idade, já tem 80 e poucos anos e por isso já tem muita experiência de vida, já muita coisa aconteceu na vida deste homem e eu achei muito interessante a história que ele contou, a sua história de vida. E gostei muito de o ouvir, gostei muito, acredito que não tenha sido fácil gravar. Nota-se muitas vezes a diferença da voz do início do capítulo, já depois para o final do capítulo, porque deve ter sido muito cansativo também, já com a sua idade, gravar este audiobook, mas ainda bem que ele o fez e que foi gravado com a sua própria voz e que foi ele que nos trouxe a sua história e por isso Sonny Boy foi uma excelente leitura de 5 estrelas e foi a última leitura de 5 estrelas do mês de outubro. E foram estes os livrinhos do mês de outubro. Dizia que não ia falar quase nada e acabei por falar imenso, mesmo cansada, mesmo com esta voz doentinha, acabei por falar imenso, mas finalmente aqui estão as leituras que eu fiz no mês de outubro de 2024, leituras de 4 e de 5 estrelas, as de 4 estão em maioria sim, mas foram no geral, leituras boas também, as de 4 estrelas, as de 5 estrelas foram leituras fenomenais. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros ou se têm curiosidade em ler algum deles. Digam-me também se o vosso mês de outubro foi recheado de boas leituras. Não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!